Procurado pelo Goiás no ano passado, e eu lembro que grande parte da torcida aprovou esse nome, o Bruninho, você lembra dele? Meio-campista, ex-Guarani, Ceará. Ele ainda pertence ao Atlético Mineiro, está em reta final de contrato num empréstimo ao futebol ucraniano. No meu entendimento, seria um ótimo camisa 10 para o Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quero trazer os seus números por lá, quando aconteceu esse interesse e muito mais. Da mesma forma, outro jogador até com um enredo semelhante, ex-Atlético Mineiro, ex-Ceará, também procurado pelo Goiás, foi uma baita novela naquele momento, o Guilherme Castilho. Não é exatamente um camisa 10, mas pode fazer também essa função. Aonde está o Guilherme Castilho, até quando vai o seu contrato também, e trazer os detalhes daquela procura alviverde. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, também dar um puxão de orelha na diretoria do Goiás, como sempre, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. Conto com a inscrição de cada um de vocês e assine a Gente TV para você não perder nenhum jogo do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais por apenas R$ 30 mensais, uma infinidade de séries, filmes, jogos ao vivo para você, tá bom? Você tem 2 acessos simultâneos na mesma plataforma, não precisa de assinatura definitiva, você assina, se você gostar você continua com a Agin TV, caso contrário não tem multa, não tem nenhuma burocracia, vou deixar o link na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para trazer aqui à tona um jogador que foi procurado pelo Goiás no começo do ano passado e que eu lembro que grande parte da torcida aprovou o nome, se empolgou com a possibilidade do meio-atacante Bruninho. Você lembra dele? Jogador que hoje tem 25 anos de idade, revelado pelo Atlético Mineiro. Inclusive, o primeiro gol dele como profissional foi justamente contra o Goiás, lá naquele jogo em 2019, na Série A, lá no Mineirão, né, onde o Goiás vinha até de uma boa sequência, mas acabou sendo derrotado por 2-0. O Bruninho, que teve um grande destaque pelo Guarani em 2023, ele marcou 10 gols em 45 jogos naquele ano, pelo Bugre, fazendo principalmente essa função de um meia ofensivo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o mapa de movimentação do jogador naquela Série B pelo Guarani. Aqui está, atuando principalmente como um meia central, caindo um pouquinho mais pela esquerda. Boa batida na bola, escanteios e tudo mais. Jogou também a Série B de 22 pelo CRB, não foi bem. E em 2024 também no Ceará, até começa a segunda divisão por lá, mas acaba sendo devolvido para o Atlético Mineiro. Pois bem, hoje o Bruninho ele tem contrato no Galo até o final de 2026 e está emprestado ao Karpat Lviv, esse clube da primeira divisão ucraniana, onde tem vínculo até junho de 2025. Desta maneira, ainda há essa indefinição se o jogador segue mais um ano na Ucrânia ou se retorna ao futebol brasileiro. Está jogando bem por lá, em 21 jogos. Ele tem 8 gols e 2 assistências, são números sim muito positivos. No ano passado, ele chegou a ser emprestado para o Boa Vista de Portugal, após saída do Ceará, né? Então foi o seguinte, o Ceará contratou ele com opção de compra, até pagou um pequeno empréstimo, se eu não estiver enganado, naquele momento. Mas o jogador acabou não tendo espaço justamente com o Wagner Mancini. Mas, aí você pode até pensar, mas será que o Mancini não gosta do jogador? Não acho que seja exatamente este motivo. Até porque o Ceará ele tinha 3 opções, no meu entendimento, até melhores do que o Bruninho. O Lourenço, o Lucas Mugni e também o Recalde. Opções para essa função de um 10 ou até mesmo um meia pela esquerda. Então acabou perdendo espaço, melhor para o jogador naquele momento. Foi buscar um clube onde ele tivesse mais oportunidades. Seria a minha sugestão. Você pode questionar, Guilherme, mas esse é o cara para resolver tudo no Goiás? Não é, tá? Até porque se o Goiás for contratar um jogador para resolver agora, seria um jogador de R$ 500 mil mensais. Isso não vai acontecer. Mas, dentro de uma possibilidade, um time encaixando, tendo esse 10, seria sim algo muito positivo. Ele não continuou no Guarani, a opção de compra dele era de 500 mil euros. Naquele momento, não renovou com o Bugre, acabou estendendo o contrato no Atlético Mineiro e sendo repassado ao Ceará. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda, e esta opção aí também do Bruninho, né, jogador de 25 anos de idade, para mim seria um bom camisa 10, destro, 1,75 m nesta Série B, em reta final de contrato lá no futebol europeu, futebol claro, mas alternativo. Não vamos ser hipócritas não, apesar de estar em um continente mais civilizado do que o nosso,
tem as suas questões, e também a Liga do Brasil, seja a Série A, B, C, é muito mais relevante do que a primeira divisão ucraniana. Faça sua declaração do imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você tem até o final desse mês de maio para a declaração e a RJC está te esperando para um atendimento 100% personalizado. Da mesma forma, caso você já tenha feito a sua declaração, não tem problema, a RJC ainda é para você, como por exemplo, o planejamento tributário para esse ano contábil de 2025. Da mesma forma, você pode conferir a possibilidade de restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos, a criação de uma holding empresarial, familiar, o planejamento sucessório, você encontra também com o nosso parceiro do canal. Vou deixar todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E compre seu produto personalizado do Goiás com a RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça sua encomenda ou retire os produtos à pronta entrega, como por exemplo facas, tábuas para corte, deixando o seu churrasco com aquela cara alviverde nesse finalzão de semana, copos térmicos e muito mais. Está aí uma excelente opção para presentear. A gente, homem, é meio ruim, né, de escolher presente. Olha aí, a RT Facas já soluciona para você, não precisa nem pensar duas vezes. Tem outras personalizações também, tá? De outros clubes de futebol, de profissões, de pescaria, enfim, do jeito que você bem preferir. Uma faca também para sua cozinha, para sua área de churrasco. Vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Então beleza, já falei sobre o Bruninho, jogador que foi procurado, especulado pelo Goiás, né, no começo do ano passado. Agora eu quero falar sobre outro, esse que gerou uma expectativa e muito grande lá na Série A de 2022 e também em 2023, né, que foi o Guilherme Castilho, jogador que hoje tem 25 anos de idade. Para resumir a história, o básico de sempre, né? O Goiás teve um interesse no jogador, até aí tudo certo, mas de graça, aí não adianta, né? Ele começou o ano ainda de 2022 no Atlético Mineiro, clube que o Goiás tem uma boa relação, tá? Tanto o Atlético como o Cruzeiro. Então assim, para mim, por isso que eu fiz essa sugestão do Bruninho, tá? Tem contrato por lá ainda. Mas voltando para o Guilherme Castilho, o Goiás queria ele de graça. O Atlético Mineiro falou, não, vou testar ele no Campeonato Mineiro, se não aparecer proposta, eu te empresto de graça. Essa proposta apareceu justamente do Ceará, que naquele momento estava na Série A, e comprou o jogador em definitivo, né? No Ceará não deu tão certo no primeiro momento, mas em 2023 ele foi até bem, né? No começo do ano, na Série B acabou decepcionando. Foram 10 gols e 2 assistências em 46 jogos, mas na Série B apenas um gol marcado em 26 partidas. No ano de 2024, ele até foi especulado no Juventude, acho que não foi contratado pelo Juventude não. E aí ele se mudou em definitivo para o Juárez, no México, esse clube que inclusive o Pedro Raul jogou, né, antes de ser contratado pelo Goiás, com 28 jogos e 5 gols marcados até agora. Então, Guilherme Castilho é uma situação mais complicada. Ele foi vendido em definitivo, se eu não estiver enganado, o contrato dele por lá vai até o final de 2028. O Ceará que vendeu o jogador por aproximadamente, no começo deste ano, por 9 milhões de reais, 1,5 milhão de euros, de dólares, perdão, e ainda permaneceu com 40% dos direitos econômicos do jogador. O jogador que foi comprado em definitivo pelo Ceará, se eu não estiver enganado, por 8 milhões de reais. Deixa eu até confirmar isso aqui para vocês. Guilherme Castilho, valor compra Ceará. Acho que foi exatamente isso. O Ceará vendeu por quase 10 milhões. O Ceará manteve. E o Ceará ele comprou o jogador por 9 milhões e 600 mil reais em julho de 2022 junto ao Atlético Mineiro. Então assim, mais uma vez, aquela coisa, o Goiás que tenta pegar tudo de graça e acaba não sobrando nada. Isso é o básico, tá? O Goiás se quer investir, se quer pensar em revenda, o Goiás precisa comprar os jogadores. Então assim, se a gente fizer um cálculo, tá? Por que o Goiás não sai do lugar? Quando um jogador destaca, não é mais do time, acaba saindo, se mudando de graça. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. O Goiás não mantém jogador, não cria ativos, teve uma categoria de base defasada por muitos anos e hoje está exatamente no lugar que se encontra com motivo, tá? Com muito merecimento, por sinal. Então fica sendo aí o Guilherme Castilho, uma opção hoje bem mais distante, exceto se o Goiás subisse para a Série A, acho o nome muito improvável
para a Série B. Pode deixar a sua opinião, não esqueça também de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira o link da RJC, da RT Facas e da GIM TV também para você não perder nenhum jogo do Verdão, link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!